Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade agora ao nosso mini cursinho sobre este novo parcelamento da Receita Federal do Brasil, chamado de PERT, Parcelamento Especial de Regularização Tributária, referente agora à medida provisória 783, editada 31 de maio de 2017. Nós vamos agora, este é o segundo vídeo. Eu vou falar a respeito das informações do artigo 2 desta medida provisória. Conforme eu expliquei no vídeo anterior, que foi o vídeo de número 1, eu fiz as referências lá, eu expliquei as tratativas do artigo 1º. Nesse segundo vídeo, vou falar quanto às modalidades de parcelamento. Quais são as modalidades que os contribuintes terão para aderir a este novo parcelamento? Para quem não assistiu ainda aí, de repente, né, o primeiro vídeo, esta medida provisória 783, ela veio em substituição à medida provisória 766, que era lá do PRT. Ela veio com várias alterações, né, principalmente aí relacionadas a reduções de multas, juros, sem cargos, né? Então vocês precisam assistir todos os vídeos. Então já está disponível aí o primeiro, este é o segundo, depois eu vou gravar 6 vídeos, disponibilizar 6 vídeos para explicar aí cada artigo desta medida provisória, né? E eu já adianto aqui para vocês, caso alguém depois tenha alguma dúvida, fica à vontade, vocês vão poder deixá-las lá no meu canal do YouTube, que eu vou informar para vocês. Também os meus contatos estão aí, fiquem à vontade, né? Podem me passar e-mail, pode entrar em contato. Se forem assim dúvidas, né, mais simples, relacionadas aí ao conteúdo dos vídeos, fique à vontade, entre em contato, não tem problema nenhum, né? Eu prometo que eu vou atender e auxiliá-los aí. Também é importante que eu faça algumas observações aqui em relação a estas modalidades de parcelamentos antes de adentrar mais precisamente aí nos tópicos, né? A informação que eu quero passar para vocês, na realidade a observação, é que em tudo que eu discorrer aqui para vocês neste artigo 2, vocês têm que ter em mente que quando nós estamos falando em modalidades de parcelamento, o que quer dizer isso? Quer dizer que o contribuinte, ele pode vir a ter mais de um parcelamento, né? O que acontece de repente, ele tem débitos lá na Receita, demais débitos federais. Exemplo, tem débito lá de PIS, de COFINS, né? Retenções na fonte, tudo isso a gente chama de débitos federais. Ao mesmo tempo, ele também está devendo lá os débitos de INSS, débitos previdenciários, também lá na esfera da Receita Federal. Por sua vez, ele também pode vir a ter esses demais débitos já também inscritos lá na dívida ativa e também débitos previdenciários de INSS também inscritos lá. Ou seja, ele pode vir a ter 4 parcelamentos a serem feitos, né? Ou 3, vai depender aí da quantidade de débitos que ele tem, diferença de tributos, né? Então é isso que é por modalidade, não vai ser um parcelamento único. Ah, eu tenho vários débitos lá na Receita Federal, aí vai juntar tudo, os previdenciários com os demais débitos e vai fazer um parcelamento único. Não, por modalidade de tributo. É isso que vocês precisam ter em mente aí, para vocês entenderem o que eu estou passando aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos falar aqui, né, entrar agora nesse artigo 2. Conforme eu fiz aí no primeiro vídeo, né, algumas coisas eu vou ler para vocês aqui, vou complementando aí as informações. Quando sair as regulamentações aí da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eu vou gravar novos vídeos para vocês e aí a gente explica com mais detalhes, né, entrando mais aí nas informações. Então vamos lá, sem mais delongas, né, que senão fica muito cansativo aí esse início. Vamos lá, artigo 2 da Instrução Normativa 783, são as modalidades, né? Vamos lá, primeiro, a primeira modalidade que o contribuinte vai ter para ele poder optar de parcelamento vai ser o quê? Ele pagar 20% do valor consolidado da dívida. Este percentual de 20% que ele vai pagar nesta primeira modalidade aí do inciso 1 é sem redução. Então é aquela dívida total dele lá, né? Sem redução nenhuma.
E aí, ele vai poder pegar destes 20%, apesar de estar dizendo aqui que é à vista, mas a Receita Federal está permitindo ele parcelar essa à vista em 5 vezes. É esquisitinho, mas é isso mesmo. Então, ele vai parcelar esses 20% em 5 vezes, que ele vai começar a pagar de agosto e até dezembro. Então, ele vai pagar esses 20% aí neste período, né, nesse inteirinho aí. O que vai acontecer com o restante lá dos débitos? O restante pagos com créditos em geral. Prejuízos fiscais, saldo negativo de CSL, outros créditos que a empresa tenha, né? Inclusive lá créditos que a empresa tenha em participações societárias, outras empresas que ela participa lá como controladora e controlada. E aí o que vai acontecer? Chegou lá naquele período ainda, os meus créditos não foi suficiente para quitar todo o restante ali dos meus débitos, e agora o que eu faço? E agora você pega o restante lá e parcela, né, em 60 meses lá em espécie, né, em dinheiro, e só que este parcelamento dessas 60 parcelas só vão começar a ocorrer após lá o pagamento da última parcela deste percentual à vista aí dos 20%, né? De uma certa forma não mudou. Trouxeram lá na medida provisória esta modalidade, né? Que para quem sabe direitinho como funciona o PRT, sabe que esta modalidade estava lá. Então eles transportaram para esta medida provisória. Esta é uma das modalidades. Lembrando que são parcelamentos por tributos. Então, se você tem lá débitos, demais débitos e débitos previdenciários, então 20% para os demais débitos, depois 20% para os previdenciários. Tem que saber fazer essa distinção aí, tá? A segunda modalidade que o contribuinte vai ter aí para aderir a esse parcelamento PERT. Ele pode optar em pagar em 120 parcelas, caso ele não tenha, né, como dar entrada aqui, ele tem essa segunda opção aí, em parcelar 120 vezes, né, aplicado sobre o valor da dívida consolidado. Então, vocês viram que nesse primeiro inciso aqui eu falei sem redução nenhuma. Então, aquelas reduções que nós vamos falar mais adiante, que estão divulgando aí na mídia, vai reduzir 90% de juros, 80% de juros para uma situação, depois multa, não sei o quê. Fique esperto. Então, cada modalidade vai ter a sua situação. Se você optou nessa primeira, não vai ter aquelas reduções, não. Essa segunda aqui, o que modificou nesta segunda modalidade, que vocês vão observar, que também eles trouxeram lá da medida provisória, que da 766, que já estava funcionando assim, para quem parcelava em 120 vezes, o que eles modificaram aqui é que eles diminuíram ainda o percentual para pagamento ali das parcelas, naqueles períodos. Então, o que eles fizeram? Antes, se vocês observarem lá, na medida provisória, estava lá, quem parcelar em 120 vezes, vão começar a pagar as parcelas. Da primeira à 12ª, era 0,5%. Agora eles reduziram mais um pouquinho, ou seja, eles vão pagar uma parcela menor agora. Então, mais uma vez relembrando, esses percentuais que eu vou passar aqui não é para atualizar dívidas, não é que vai aplicar esse percentual para atualizar ainda mais a dívida, não é isso. É para achar o valor daquela parcela naquele período que você vai pagar. Você vai pegar o total lá da dívida e vai aplicar esse percentual, né? Então, da primeira à 12ª será 0,4%, né? Então, modificou. Da 13ª parcela à 24ª será 0,5%, né? 10%. Da 25ª à 36ª será 0,6%. Da 37ª em diante, né? Aí será parcelados aí em até 180, desculpa, pelo amor de Deus, até 84 parcelas, ok? Então, esta é a segunda modalidade para se aderir ao parcelamento aí do PERT. Vocês vão ver qual a situação que vocês melhor vão conseguir se enquadrar. Agora, vamos entrar lá na terceira modalidade. E lembrando que o artigo 2, que eu estou gravando para vocês aqui, se refere apenas às modalidades de parcelamentos da Receita Federal do Brasil. Os parcelamentos, as modalidades da dívida ativa da União vai estar no outro vídeo, no terceiro vídeo, tá bom? Então, por enquanto, fica focado aqui. Tudo que eu tô falando neste momento, neste vídeo, é Receita Federal do Brasil. Então, agora sim, terceira modalidade. Vamos lá. Os contribuintes, eles poderão pagar 20% da dívida consolidada sem redução nenhuma. Então, vamos pegar a dívida, vai pagar 20% à vista. Também esse 20% vai ser parcelado em 5 vezes, né? Que vai começar a pagá-los de agosto a dezembro de 2017.
E aí, vamos ver agora o que vai acontecer com esse restante. Nos anteriores você viu lá o que eles vão fazer em relação ao restante dos débitos que eles ainda tiverem a pagar. Agora, nesta situação, então, vamos ver aqui. Pagou 20% lá, sem redução, ok, parcelou, né, em 5 parcelas, ok. Vamos lá agora. O que eles vão fazer depois com o restante? Primeiro, eles podem optar em pagar toda a dívida lá no mês de janeiro, em uma parcela única, né? Com redução de 90% de juros e 50% das multas. Aqui sim já é muito vantajoso para os contribuintes. Quem tiver dinheiro, condição de pagar esse percentual de 20% à vista, e depois eles no mês de janeiro vão lá, pega todo o restante da sua dívida, tira toda essa correção dos juros e multa, porque o pesado é os juros, né? Os juros que triplica o valor da dívida. Tira toda esta correção. Se você tiver condição, paga aquele débito à vista no mês de janeiro, vai ser muita vantagem para você. Liquidou, tirou sua dívida das suas costas. Mas, Adriana, eu não tenho essa condição de pagar isso aí no mês de janeiro à vista. E agora? O que vai acontecer? Vamos para a segunda opção, de repente você consiga. Na segunda opção, você pode pegar esse restante, parcelar em 145 vezes, né? Vencíveis a partir de janeiro de 2018. Só que aí, ao invés de você ter essa redução de 90 e 50, você vai ter uma redução de 80 nos juros e 40 nas multas. Também ainda é vantajoso, né? Se você não tiver condição de pagar o restante da dívida ali no mês de janeiro, você vai parcelar em 145 vezes, que eu acredito que aqui vários contribuintes vão entrar nesta modalidade, e aí vai ter a redução de 80% e de 40% na multa. Eles ainda criaram mais uma outra situação que poderá ser feito com o restante desses débitos a serem pagos. Eles criaram aqui. O contribuinte ele poderá ainda parcelar em 175 vezes o restante desses débitos, vencíveis a partir de janeiro de 2018, só que, neste caso, será com redução de 50% de juros e 25% de multas. Estas multas que eu estou dizendo, tanto nesta modalidade, nas duas anteriores, as multas são praticamente quase que todas, né? As de ofício, as isoladas, tal. Então é importante fazer essa observação aí para vocês, né? Então é isso. Só que esses percentuais e esta situação aqui, eles fizeram uma modificação. O que eles disseram aqui? Que inclusive é a linha C, né? Do inciso terceiro aí dessa situação. Eles estão dizendo assim, ó, você pode então reduzir a 50% os juros e 25% de juros de multa. Porém, você vai fazer de que forma? Você vai pegar o seu faturamento lá do mês anterior em que você vai pagar a sua parcela, você vai aplicar 1% sobre a sua receita bruta. Você vai ver quanto deu aquele 1% sobre a sua receita bruta. E ao mesmo tempo, você pega aquele valor da sua dívida consolidada e divide lá por 175. Vai dar lá, né, no caso, 1,75 avos, né? E aí você vai ver qual dos dois valores aí deu maior. E aí o que deu a maior é o que você vai recolher para a Receita Federal do Brasil. É claro que ela vai querer o que der maior aí, né? Então tem que depois fazer os cálculos direitinho aí também para ver esta situação. Então estas são as situações aqui desse inciso terceiro. Só que aí a Receita foi um pouquinho mais além. O que está dizendo aqui, de repente, se eu estiver interpretando errado, eu peço até aos meus colegas, por gentileza, se puderem me esclarecer, entrar em contato comigo, eu vou agradecer muito, né? Porque pelo menos assim, eu estou entendendo desta forma, mas pode ser que não seja esse o entendimento correto, né? Apesar que assim, eu já estudei muito este parcelamento, então assim, é que algumas coisas eles não deixam muito claro, né? Então por mais que especialista que nós que sejamos na área, a gente ainda fica assim, será que é isso mesmo que eles quiseram nos dizer e tal? Mas até então, no outro também, tudo que nós informamos aí para vocês foi aquilo mesmo corretamente, então, mas, né, é lógico que pode ser aí que tem alguma divergência. Então vamos lá. Além disso, eles passaram toda, né, esta modalidade 3, passaram estas situações aí em que você vai fazer para optar em pagar o restante dos débitos, se você optar em pagar os 20% à vista, ok. Só que eles disseram aqui no parágrafo 1º, assim, na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas nesse inciso 3, que é o anterior, acabei de ler para vocês, do CAPT, né, ficam assegurados aos devedores com dívidas total sem redução igual ou inferior a 15 milhões.
Dois pontos. O que estão querendo dizer aqui? Aí a gente lendo assim parece que eu não entendi nada, Adriana. O que eu entendi que eles quiseram dizer aqui é que para os contribuintes que tiverem dívidas inferiores a 15 milhões de reais, o que vai ser feito para eles? Olha, você tem dívida menos de 15 milhões de reais, então vamos lá. O que você vai fazer? Inciso primeiro. A redução do pagamento à vista e em espécie para no mínimo 7,5% da dívida consolidada, sem redução em 5 parcelas vencíveis de agosto a dezembro. O que aconteceu aqui? Aquele percentual que está aí no início de 20%, acaba que ele passa a ser apenas para as empresas que tiverem débitos acima de 15 milhões, né? Então, assim, porque eles reduziram para quem tem débitos abaixo. Então, ao invés de pagar os 20%, vai pagar 7,5%. É isso que eu estou entendendo aqui que eles estão falando. No inciso 2, após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de utilização de créditos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa e de outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a liquidação do saldo remanescente em espécie pelo número de parcelas previstas para a modalidade. O que quer dizer isso aqui? Apenas para os contribuintes que tiverem aí esses débitos até 15 milhões de reais, nesta modalidade, após eles reduzirem, aplicar os percentuais acima, que eles vão ver qual a modalidade que eles vão aderir, eles ainda vão poder utilizar aí os créditos que eles tiverem, entendeu? Só para quem tiver débitos inferiores a 15 milhões. Eu estou entendendo nesta modalidade, quem dever mais de 15 milhões não vai poder se beneficiar aí desses créditos, né? Só aquelas situações ali, reduzir os juros, ok, pagar naquelas situações. Mas aqui ele está permitindo, então ele pode utilizar ainda. E se mesmo assim ainda sobrar débitos depois a pagar, ele também ainda poderá parcelá-los lá nas situações previstas das modalidades a qual aí o contribuinte optou, né? E aí, o parágrafo 2º, ele está dizendo que, na liquidação dos débitos, na forma prevista no inciso 1º, né, que no caso aqui está se referindo à redução aí à vista de 7,5%, poderão ser utilizados créditos de prejuízos fiscais, base negativa de CSL, apurados até 31 de dezembro de 2016. Então, os créditos continuam lá com aquela data, né? São créditos até 31 de dezembro de 2016, os que podem ser utilizados aí. O parágrafo 3º ainda, deste inciso 3, né, do inciso 3º, do inciso 3, ele diz que, para fins do disposto no parágrafo 2º, inclui-se também como controladora a sociedade na qual a participação da controladora seja igual ou inferior a 50%. Aqui, no caso, apenas eles estão fazendo a observação que ainda, o que considera aí uma controlada, uma controladora, aqui é devido aos créditos, né? Porque o contribuinte que for utilizar os créditos aí de prejuízos fiscais de CSL neste parcelamento, primeiramente ele vai utilizar os créditos próprios da empresa e depois ele vai utilizar aqueles créditos das empresas que ele participa. E aqui está dizendo o que pode ser considerado aí no caso, o que considera uma controladora, uma controlada tal, para estes fins, né? O parágrafo 4º, ele diz que, na hipótese de utilização dos créditos que trata o parágrafo 2º e o 3º, os créditos próprios deverão ser utilizados primeiro, que eu acabei de explicar aí para vocês. O parágrafo 5º, ele diz que o valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base negativa de CSL será determinado por meio da aplicação das seguintes alíquotas. Que isso aqui, na realidade, também estava lá na medida provisória, né, 766. Vai aplicar, então, o percentual, a alíquota de 25% para o imposto de renda, né? No caso aqui, 20% de CSL. No caso aí de pessoas jurídicas, de empresas de seguros privados, pessoas jurídicas de capitalização e pessoas jurídicas referidas aí em alguns incisos. Aí eu vou pedir para vocês depois lerem aí esse inciso 2, aí tem o inciso 3º, que aí vai aplicar a alíquota lá 17% no caso das pessoas jurídicas referidas aí também no inciso, no artigo da lei 105/2001, dei uma olhada também em qual a situação, e por último aí a alíquota de 9% no caso da CSL, para as demais pessoas jurídicas, que na realidade acaba que, no geral, né, a maioria aí é 25% do imposto de renda para as pessoas jurídicas e 9% da CSL, né, para as demais. No caso CSL. O que está dizendo aqui esses percentuais, que até me foi questionado lá na MP 766, o que se refere a esses percentuais, essas alíquotas? Na realidade, o que acontece é que
Quando você tem um prejuízo fiscal ou de uma base negativa de CSL, você tem um valor como é que eu vou te explicar? É uma base, você tem uma base, você não tem ali o imposto, né? Você não tem aquela base transformada no imposto. Então você vai pegar aquela base daquele prejuízo e vai aplicar essa alíquota para achar o valor do crédito. Aquele crédito é a contrapartida do débito que está apurado lá na Receita Federal, né? Quando você criou um débito, não foi através de uma base, você aplicou lá um percentual e achou aquele débito. É a mesma coisa que vai fazer agora, você também vai transformar essa base do crédito para achar, né, a base aí do prejuízo fiscal, da CSL, para achar o crédito e fazer a contrapartida. É isso que está dizendo aqui, né? E aí o parágrafo 6º ainda, né? Ele está dizendo que na hipótese de indeferimento dos créditos, a que se refere aí o inciso 1º do CAPT e o 2º do parágrafo 1º, no todo ou em parte, a Receita Federal ela irá dar 30 dias de prazo para que o contribuinte pague esta dívida dele. Então, 30 dias de prazo, né? Para que o sujeito passivo efetue o pagamento aí. E espécie, hein? Cuidado, espécie, dinheiro, né? Dos débitos que foram amortizados aí indevidamente com os créditos, né? Então, está querendo dizer, senhor contribuinte, se você informar um crédito inexistente, não é verídico, a Receita Federal não concordou com esses créditos aí, você compensou com aqueles débitos, ela vai te dar um prazo para você ir lá e liquidar aquela dívida lá, em 30 dias, em dinheiro. Não vai poder parcelar não, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí. O parágrafo 7º, ele diz que a falta do pagamento de que trata o artigo 6º, que é o que eu acabei de explicar, né? Usou crédito indevido, deu 30 dias, não pagou nos 30 dias, implicará a exclusão do devedor do PERT e o restabelecimento aí da cobrança dos débitos remanescentes. Cuidado, hein? Vai restabelecer a dívida e cobrança imediata. Cuidado aí. O parágrafo 8º, ele diz que a utilização dos créditos na forma disciplinadas no inciso 1 do CAPT e no inciso 2 do parágrafo 1º extingue os débitos sob condição resolutória de ulterior homologação. O que quer dizer isso, Adriana? Quer dizer que no momento que você utilizou esses prejuízos fiscais, a base negativa de CSL, aqueles demais créditos, a Receita Federal, ela considera que os débitos foram pagos, foram extinguidos. Porém, ela terá um prazo de 5 anos para averiguar aqueles créditos. Se porventura ela não concordar com aqueles créditos ali, teoricamente os débitos não estariam mais extinguidos. É como se eles estivessem, né, reativados aí. Então é isso, condição resolutória de uma análise, que é o que está aqui no parágrafo 9º, né? A Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela dispõe de um prazo de 5 anos para análise dos créditos utilizados nas formas previstas aí no inciso 1 do CAPT e no inciso 2 do parágrafo 1º. Então, fiquem atentos. Então, em relação ao artigo 2 das modalidades para parcelamento dos débitos na Receita Federal do Brasil, as informações são estas. Lembrando que, vou até fazer mais um comentário agora. Vocês viram que no início do vídeo eu fiz lá a observação. Você pode vir a ter 4 parcelamentos por modalidade de tributos, né? Conforme eu expliquei. E aí, qual é, para fechar o assunto agora, a outra observação? Eu entendo que no momento que você pode ter 4 modalidades de parcelamentos, se você optar aqui, por exemplo, nesta situação aqui, vamos pensar, você está optando aqui na opção 3, vamos jogar só a opção 3, mas vai prevalecer para as demais modalidades. Você optou aqui e você tem 4 formas de parcelamentos, você vai ter que aplicar isso 4 vezes. Ah, então meus débitos é abaixo, eu tenho demais débitos federais na Receita abaixo de 15 milhões. Ok, eu vou pagar 7,5% à vista, é a condição para que você aderir aí. Tenho também débitos previdenciários, é outro parcelamento, é outra modalidade. Então você também vai ter que pagar 7,5% também à vista daquela modalidade. Aí você vai ver, quando eu explicar lá da dívida ativa, você vai ver que também vai ser a mesma situação. Então, ou seja, multiplicando também esses percentuais de pagamento à vista. É o meu entendimento, né? Então, assim, e também a lógica, né? Se a gente for entender aqui por modalidade, então é isso. Apesar que, assim, vamos aguardar a regulamentação da Receita Federal em relação a este parcelamento, né? Então, a gente sabe, a regulamentação, ela não pode modificar o que está aqui determinado na medida provisória, mas ela pode fazer alguns ajustes, né? Assim, de que forma que ela vai querer que seja feito este parcelamento, né?
Então isso vai ser na regulamentação aí da Receita Federal, que vai ser via uma instrução normativa, que a gente vai saber como vai funcionar este procedimento aí para estes parcelamentos do PERT, né? Então, este segundo vídeo eu fico por aqui. Peço mais uma vez, por gentileza, vão aí do ladinho no meu canal do YouTube, se inscrevam aí, gente. Eu estou disponibilizando vários vídeos para vocês da área tributária. Tem mais de 180 vídeos já disponíveis aí para vocês, né? Sobre vários assuntos. Mas eu peço imensamente, não custa. Vão aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Deixe os seus comentários aí, suas dúvidas no meu canal. Marque aí a opção se você gostou, não gostou e o porquê não gostou. Isso para mim é muito importante. Eu gostaria de receber esse feedback de vocês também, né? Então, por gentileza, eu estou aqui contribuindo com um pouco do meu conhecimento para vocês, mas eu peço também, por gentileza, me ajude aí, vamos distribuir este conhecimento aí para o nosso Brasil afora, né? Eu já estou muito feliz que estou tendo uma repercussão muito grande, graças a Deus aí, em relação a esses vídeos que eu estou disponibilizando, e eu já estou muito feliz por isso. Agradeço mais uma vez, muito obrigada. Vamos para o terceiro vídeo, que agora nós vamos falar quanto às modalidades lá do parcelamento na dívida ativa da União em relação a este parcelamento dessa medida provisória 383, tá bom? Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro.